Então, sem diluente. É o costume, gente. Às vezes é... De tantas vezes pegar o diluente, às vezes a gente... Essa parte, ela é mais só preenchimento. Então, ela não tem muito segredo. É só você saber onde é que você vai usar sombra. E sempre aonde a gente vai usar sombra, gente, é sempre na parte de baixo. Essa rosa, eu comecei ela primeiro porque ela tá embaixo dessa. Então, ela tem muita sombra. Então, a gente vai colocar um pouco do púrpura. Nessa parte aqui, ó, ela tá debaixo dessa pétala, dessa outra aqui. Então, a gente já vem com púrpura. Se tiver algum barulho, meninas, vocês me perdoam, tá? É porque eu pinto na minha área de serviço, então é uma área que tem bastante movimento em casa. Principalmente durante a manhã, né? E aí, aqui tá muito quente, eu gosto sempre de... É bom pintar à tarde, porque tem um pouco movimento. Mas aí, como aqui tá muito quente, à tarde já não dá muito pra pintar, por causa que as tintas começam a secar rápido. Então, a gente acaba... Aí compromete a pintura, não fica legal. Esses dias tá fazendo muito calor, então... Tô vendo com essa pétala aqui, porque ela também tá de baixo. Então, a gente já vai logo preencher ela com púrpura. Como ela tá de baixo, já venho com púrpura. Depois é que eu vou vir com vinho. Eu prometi umas meninas de fazer o vídeo dessas rosas, então hoje eu tô cumprindo. Faz dias que eu não faço vídeo no canal, porque é tanta correria. Tava eu querendo colocar o diluente. Vamos lá, o púrpura aqui nessa pétala, porque ela tá debaixo dessa outra, então aqui tem sombra. Muita gente acha complicado esse estilo de pintar, e às vezes não é fácil saber onde é que é a sombra, onde é que a gente tem que colocar luz. Mas como essas... Eu gosto de fazer essa pétala por pétala, eu não gosto de fazer ela todinha e depois ir cortar, não. Eu prefiro fazer pétala por pétala porque eu acho mais fácil, tanto para ensinar como para mim fazer, né? Eu gosto. Tá, púrpura, vermelho, carmim. Aqui já vai começar a ter um pouco de luz, então eu não vou colocar o vermelho carmim na pétala toda. Aqui eu coloquei porque ela tá muito em sombra, então aqui eu não já coloco o carmim, porque eu tenho que dar espaço pro rosa bebê depois. Eu gosto de deixar, pra mim colocar o vinho, eu vou até fechar ele. Pra mim colocar o vinho, eu gosto quando tá um pouco mais seca. Que aí eu já venho com um jogo de sombra. Então, eu gosto de ir preenchendo elas, pra mim saber depois onde é que eu... Depois seca um pouquinho, eu venho com a sombra e com a luz. Com púrpura.
qualquer dúvida, entre em contato ou pelos comentários no YouTube ou no meu Facebook, Julie Cinzina. E aí vocês saber qualquer dúvida com relação a essa pintura. A gente vai vir com púrpura toda nessa área aqui, ó. Essa área aqui ela pega sombra, porque ela tá por trás dessa pétala maior aqui. Então, aqui também vai sombra. Aqui, ó. Que é como se fosse se ela tivesse dobrada. Tá? Aqui, ó. Essa pétala aqui eu deixo ela porque ela é uma pétala que é pintada com a luz. Então, eu deixo espaço pro rosa bebê. Agora eu venho com o carmim. E dou uma preenchida aqui. Descarga o pincel, gente, e põe um pouquinho de força para a pintura entrar na fibra do tecido. Porque aí depois você não tem aquela pintura que quando você tira da tela você vê o outro lado, vê que ainda não tá muito preenchido. Então, para isso é muito bom toda pintura aqui, principalmente para preencher. Você dá um pouquinho mais de força, que é para a tinta entrar na fibra do tecido. Aqui sombra. Aí já vem aqui pra cima descarregando. O pincel que eu tô usando é da Condo, deixada parado. E é a número 8, a numeração 8. Eu gosto muito de número 8, né? E essa pintura, as rosas é um pouco menor, então é perfeito. Que aí se for aumentar a quantidade das rosas, fica ruim para colocar no tecido. O tecido, às vezes, o pano de prato não cai. Então, eu gosto de pintura grande. Mas nesse caso aqui, a gente tem que ser menor, que é para poder caber todinho, o arranjo todinho no pano de prato. Ok. Pronto, deu uma secadinha aqui, agora vamos com rosa bebê. Eu não lavo meu pincel, eu só apenas sequei ele no paninho. E aí eu venho com o rosa bebê. Usar na ponta da pétala, que o rosa bebê é a luz. Esse é o rosa bebê que a gente tá usando, tá, gente? Colocar ele na ponta. E vende. Aqui
aqui, a gente pode usar um pouco mais a mão suave, tá? Então, na hora de dar luz, um pouco a mão leve seria bom. Esfumaça bastante, que é para não ficar aquela tinta marcada, parada, chapada demais, tá? Aqui eu uso um pouquinho também do rosa bebê pra luz. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá, meninas? É porque eu não sou muito rápida pra pintar assim, não. Eu sou muito detalhista, então eu gosto de bem detalhada, bem certinha. Então isso acaba eu sendo lenta nessas horas. Não leve. Aqui só na pontinha. Uma esfumaçada aqui, bem aqui na frente também, só na pontinha. Ok, agora vou pegar um pincel um pouco maior e hidratar. E aí vamos preencher a boca da rosa, né, gente? Eu deixo esse espaço aqui, ó, pra colocar o vinho e eu vou usar um pouquinho do berinjela, tá? Pra dar uma escurecida. Então, eu deixo esse espaço aqui e venho com o púrpura subindo. Movimento circular. Com o carminho, eu venho preenchendo, tá, gente? Aqui não tem muito segredo, não. É só você dar uma preenchida. Não tem segredo, a rosa não tem segredo. Pra quem tá aprendendo, parece um bicho de 7 cabeças, mas no fundo não é, tá? Depois que você passa a pintar mais com frequência, você vai fazer isso com facilidade. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas é estudar bastante, é ver muito. No YouTube ensina bastante, gente. Tem vídeos de artesãos aí ensinando com facilidade, então eu até hoje eu faço isso, olho muito. Vídeo no YouTube ou no Facebook. Venho com um púrpura de novo, ó, fazendo mais uma.
Aqui, bem aqui nessa pontinha, um pouquinho de púrpura. Que ela tá por trás, então são um pouquinho. Um segredo muito legal para quem tá aprendendo a pintar rosa, as pétalas sempre vai vir para esse movimento aqui, ó. Ela vai vir esse aqui. Esse movimento pra cá. Esse é como se você pegasse o lápis, botasse um ponto bem aqui, ó. Então, as rosas, as pétalas toda vai vir pra esse ponto, ó. Vamos botar um ponto imaginário. Então, ela vem pra cá, pra esse ponto, ó. Aí, então, você vai saber direitinho, ó. Tem gente que até coloca o ponto, mas quem não tiver colocar o ponto, imagina aqui, ó. Tem um ponto aqui e você vai vir trazendo a pétala pra esse ponto aqui. Então, todas as pétalas vai vir pra esse. Então, fica mais fácil. É só uma dica, tá, gente? Às vezes tem muitas meninas ainda que tem dificuldade ainda, tá? Que nunca aprendeu, que nunca pôde aprender. Então, eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, então, para chegar mais pessoas para aprender, porque eu gosto de ensinar, eu não tenho isso de deixar. Às vezes eu faço uma pintura e alguém pergunta lá no Face, ou então no grupo do WhatsApp, como é que faz? Eu dou as dicas, se eu tiver autorização, eu dou as dicas. Porque eu um dia fui assim também, de não saber como é pintar-se uma rosa. Que eu ainda não sei muito bem, mas tem gente que sabe melhor que eu. Então eu gosto de passar o que eu tenho. Com rosa bebê, e a gente vem dando a luz. Essa pétala aqui eu deixei por último, meninas, porque como ela tá por baixo dessa, eu ainda tenho que fazer um pouquinho de sombra aqui. Então, já venho dando uma adiantada. Vou passar ideias pra vocês. Já vem fazendo esses movimentos aqui de vai e vem. É bom esfumar bem esfumado, ó. Tinta só tem, ó, de um lado. E esse lado que tem a tinta, ele vai pra fora. Já vem dando uma lado pra fora. Com rosa bebê, agora a gente vai fazer essas pétalazinhas aqui, ó. Tinta pra fora, ó. Você vem fazendo esse movimento, ó. Esfumaça, pra não ficar aquele negócio, uma tinta parada, a tinta tem que ter movimento. Aqui. Agora vem com essa outra.
Ó, já venho pro lado de cá. Com um pincelzinho um pouco menor, deixa eu ver se eu encontro o número 6. Fica melhor pra fazer as pétalas. Não, esse é 4. Acho que esse dá. Quando vai chegando aqui pra baixo, as pétalas é um pouco menor, então pincel menor, tá? Pronto, basicamente é isso. Depois é claro que vai secar essa tinta, então é bom a gente esfumaçar. Então, eu vou dar mais uma escurecida agora, eu venho com o vinho pra dar mais profundidade, tá? Com o vinho, a gente pega um pincel menor, esse é o número 6. E aí, ó, a gente vem fazendo isso. Aqui, porque tá embaixo da rosa, então tem um pouco mais de profundidade. Aí vem até aqui, dá uma... Quando a pessoa quer mais escura, ela bota mais um pouco de tinta. Só que eu não quero ela muito escura, eu quero ela nem escura demais, mas também não clara, tá? Meio termo. Aqui em casa hoje tá com dificuldade de nem fazer silêncio, gente. Desculpa aí, tá? Dá uma profundidade aqui, não. Eu venho, basicamente, aonde eu usei o púrpura, eu venho com o vinho. Só que eu tenho que ter cuidado pra não sumir a cor púrpura. Então, pra não colocar o vinho em cima do púrpura demais e aí ele desaparecer. Aí desaparece a cor. Então, eu não quero isso. Então, eu vou vendo com um pouco o vinho. Aqui, dou mais uma profundidade. A minha porta, tô precisando de óleo nas dobradiças, porque tá numa zoada. Marido construindo alguma coisa ali pra trás. Então tá meio complicado. Silêncio. Vocês me desculpem. Aqui. Agora eu venho aqui com berinjela de novo, vou fazer essa pétala aqui. Berinjela não, gente, púrpura, desculpa aí.
púrpura aqui. Eu vou colocar o púrpura aqui pra mim depois colocar o vinho, pra dar uma escurecida. Agora com o carninho eu venho fazendo essa. Depois, é claro, a gente vai retocar, né? Depois que tiver seco, aí é bom retocar. Que aí não fica opaco. Porque às vezes a tinta some. Geralmente ela some, então... Principalmente tecido de sacaria. Que é muito de algodão, então... Rosa bebê. Rosa bebê. Deu aqui com vinho. Dá uma profundidade mais aqui, debaixo dessa pétala. E como ela tá virada, aqui embaixo pega sombra. Ela tá... A pétala dela tá virada, então embaixo da pétala pega sombra. Aqui também, ó. Eu vou pegar um pincel de cedra macia, número 4. Vou molhar ele um pouco no diluente. E aí eu venho pra fazer essa pétala aqui, ó. Essas pétalazinhas. Esse pincel, ele é da Condo. Se eu não me engano, é referência 321. Ou é o 421, não sei muito. Tá até apagado, então eu sou péssima em referência. Depois a gente vem retocando luz e sombra também, tá? Eu sei que eu tô falando isso, porque muitas vezes tem meninas que acabam esquecendo de retocar. Então, a pintura de vocês fica mais interessante, mais bonita se você retocar. Então, geralmente eu tenho duas tábuas de MDF, porque enquanto às vezes uma pintura vai secando, eu vou fazendo outra, é para não perder tempo. Porque às vezes você não vai ficar esperando secar para você retocar. Então, enquanto isso, você vai fazendo outra coisa. Essa pétalazinha aqui, na boca da rosa, ela vem com... Ela sempre tá iluminada, ela nunca tá escura, gente.
ok? Bom, meninas, basicamente é isso mesmo, é essa aqui. Eu gosto de fazer umas... Eu gosto de colocar um pouquinho do vinho aqui pra destacar. Fazer uns risquinhos. Ok? Basicamente é esse aqui, meninas. Aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer essa rosa e depois essa.